Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, estudando bastante, se preparando aí nesse período que nós temos quase com recesso, que não é férias. Lembre-se bem disso, meu querido aluno, minha querida aluna. Então hoje nós continuamos na nossa geografia, uma nova semaninha aí para nós, onde o estudo do nosso continente americano, ele vai aí marchando para os seus finalmente, não é mesmo? Então a gente vai ver algumas características que nós temos hoje do continente americano. Nossas aulas anteriores a respeito da América, ou do continente americano em si, eu tratei de ver o que especialmente com você. Principalmente essa coisa das características econômicas, né? Então entender essa diversidade que é o nosso continente, como é que ele se organiza, onde tem a pobreza, onde que tem a riqueza e assim vai. Mas você deve ter muito claro na sua cabeça, certo? Sempre a gente analisando isso, eu chamei a sua atenção. Chamei sua atenção para o quê? Para essa coisa que nós encontramos aí, da diversidade que nós temos no continente americano. Desde que nós começamos a estudar lá a parte de relevo, hidrografia, vegetação, isso já era uma coisa muito constante nas nossas aulas. Como nós fomos ver lá as características econômicas de todo esse território americano aí, também a gente acabou na mesma. É uma diversidade muito grande, tá? E hoje nós vamos conversar a respeito do quê? Algumas características humanas que nós temos aqui. Em aulas anteriores eu chamei sua atenção. Olha, quando nós falamos nessa questão da economia, aqui no continente americano nós temos a maior potência econômica do nosso planeta, que é os Estados Unidos. É o PIB disparadão maior que nós temos aí, né? Então os caras são os bambambam da jogada mesmo. Mas por outro lado, nós vamos ter ali no Caribe uma ilhazinha, onde existe um país chamado Haiti. Ele é o país que apresenta o quê? Como o mais pobre do Ocidente. Então você perceba, a maior riqueza do mundo do lado do mais pobre da metade do mundo, vamos pensar mais ou menos assim. E é mais ou menos essa realidade aí que nós enfrentamos, diferenças muito grandes. A riqueza e a pobreza convivem lado a lado. Então o que a gente acaba percebendo aqui? A gente acaba percebendo aqui que o negócio vai funcionar assim. Hoje, se nós formos analisar um pouquinho a respeito da pobreza que existe no nosso planeta, né? Fazer uma geografia da pobreza, existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm uma qualidade de vida muito baixa, certo? E elas estão aí dispersas pelo globo, mas a gente acaba percebendo que vão existir o quê? 3 grandes bolsões. E esses 3 grandes bolsões se encontram o quê? Lá na Ásia, por exemplo, né? Continente asiático hoje tem aproximadamente 60% da população mundial. Ah, mas a gente sempre ouve falar que os asiáticos têm uma economia que está crescendo muito. Ó, a China se destaca, é China daqui, China de lá. Mas não adianta o bolo ser grande. A hora que você tem 60% dos seres humanos para dividir esse bolo, então essa coisa da chamada superpopulação lá é uma coisa muito forte. O que não vai ser muito diferente do que nós encontramos no continente americano. O que rola lá no continente americano também? Americano não, me desculpe, no continente africano. O que acontece na África? Principalmente naquela África que é conhecida como subsaariana. Pobreza também. Lá são as doenças, é a fome que é uma marca muito grande. As doenças, as pandemias tomam conta daquele povo. Então, dá para procurar até mesmo as causas de toda essa pobreza aí, certo? E daí nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que o outro grande bolsão de pobreza que existe no nosso planeta, ele vai ser representado principalmente pela chamada América Latina. Lá do norte do México até lá no sul da Argentina. Então aqui existe um outro bolsão de pobreza. E se eu for perguntar para você, o que é que significa o nosso bolsão de pobreza? Basicamente a pobreza latino-americana, ela vai ser marcada pelo quê? Por uma coisa chamada de concentração de renda. O que isso significa? Nós vivemos um continente que ele naturalmente é muito rico. Nós não temos grandes problemas relacionados com a questão natural, né? Grandes catástrofes naturais.
Terremoto rola aí, né? Traz problemas, né? Mas nada perto do que nós encontramos em outras regiões. Também os conflitos étnicos, assim por diante, esses também tratam de existir. Mas também não é um Oriente Médio que nós temos aqui, não é uma Síria, não é um Iêmen, não é nada disso que nós temos aqui. São outros conflitos menores, então é um continente muito legal, muito rico naturalmente. Mas, por outro lado, vai acabar acontecendo o quê? Nós temos a grande massa dos latino-americanos que eles vivem em uma pobreza muito grande. E junto, quase que convivem com essa moçada aí, uma parcela muito pequena de pessoas que é extremamente rica, que muitas vezes acaba apresentando o quê? Uma qualidade de vida muito superior aos mais ricos dos países mais ricos, tá? E não é o professor Rivaldo que está falando isso, não. Isso aqui a gente vê através de índices e indicadores sociais. Um exemplo desses indicadores sociais é isso aqui, ó. Percebe o nosso mapinha aqui. O que é que nós encontramos nesse mapinha, ó? A chamada diversidade socioeconômica. Então aqui nós vamos encontrar no nosso mapinha um continente americano, onde nós acabamos sendo o quê? Uma coisa chamada de coeficiente Gini. Você já ouviu em coeficiente Gini o que é isso? Quais são as suas características? Então vamos explicar. Isso aqui é um indicador social, um índice social. Existe uma variedade muito grande desses índices sociais. Os índices sociais não são nada mais, nada menos que forma que nós encontramos de pegar o quê? Diferentes realidades, nesse caso humanas, e transformarmos isso em números. Então, por exemplo, você pode pegar aí um índice antigo, chamado de renda. Qual é a renda em cada um dos países? Você sabe como você levanta a renda média de uma população? Você pega assim o PIB, que é tudo aquilo que o povão produziu, tudo aquilo que é economia, e divide pelo número de habitantes. Você vai chegar lá, ó, cada um tem tanto. Você pode chegar próximo. O grande problema é que isso aqui nunca funcionou na América do Sul, ou no continente americano de forma geral. Por quê? Porque isso é um índice muito longe da realidade. Sempre você vai encontrar aqueles que ganham de mais e aqueles que ganham de menos, pobres e ricos, né? Então, mais recentemente, nós criamos outros índices aí, como, por exemplo, o IDH. O IDH é um índice mais completo, o índice de desenvolvimento humano, que ele leva em consideração também o quê? Essa questão mais relacionada com a saúde, com a educação e até mesmo com a própria renda. Daí, se a renda dá alta, mas ela é muito concentrada, a educação e a saúde é ruim, baixa lá. Mas esse índice que nós encontramos aqui, ele é chamado de índice, o coeficiente Gini. Ele também é índice, um coeficiente muito importante que nós temos aí. Por quê? Porque ele é assim, ele foi criado justamente com a intenção de mostrar a principal característica dessa pobreza aqui na América do Sul, que ela é representada pela concentração de renda. Então, o que vai acabar acontecendo? É um cálculo gigantesco que nós temos lá, que nós vamos pegando os diversos índices, isso aí interessa lá aos economistas, não é preocupação para nós. E daí, fruto final de todo esse cálculo, você vai sair com um número que vai variar entre 0 e 1, né? Então 0,100, 200, 300, 400 até 1, né? O que significa isso? Significa mais ou menos da seguinte forma. O que nós encontramos? Quanto mais próximo de 0, seria justamente uma boa divisão dessa renda. Se o índice for 0 em si, todas as pessoas que vivem naquele país, eles vão ter exatamente a mesma quantidade de renda e de bens. Existe isso? Não. Isso seria talvez um comunismo mais utópico que nós temos aí, tá? E se for ao contrário, que também não existe, se chegar a 1, uma pessoa tem tudo naquele país, tá? Agora a gente pode fazer uma análise do que acontece aqui. Olha lá, presta atenção aqui. Então nós encontramos esse coeficiente Gini conforme ele está distribuído no continente americano, e aqui a base nós acabamos encontrando a presença
de uma legenda. Quando é muito clarinho, como acontece no Canadá, lá é menor que 0,350. Isso significa dizer que existe uma boa distribuição da renda. Conforme vai escurecendo aqui, que é que acaba acontecendo, você vai ter que essa renda cada vez ela vai se concentrar mais e mais. Se você quiser consultar, esse mapinha eu tirei lá do seu livro, né? Agora batendo o olho geral aí, né? O que a gente percebe? Geralmente a gente faz um elogio, olha os americanos. Não, eles têm um problema de concentração de renda. Mas quem mais chama atenção, sem sombra de dúvidas aí, é o caso brasileiro. Onde nós encontramos aí que é um país que tem uma das rendas mais concentradas do mundo. Então nós sabemos nossa realidade. A pobreza e a riqueza convivem lado a lado. É diferente de você chegar, por exemplo, num Canadá, onde a distância entre o mais rico e o mais pobre, ela não é tão grande assim. Legal isso, né? Deixar para você aquela atividadezinha básica para você ter o que fazer. Presente lá, ó. Procure, faça uma pesquisa. Quais são as características dessa pobreza? O que é essa concentração de renda? Destaque suas causas. Faz um texto bem legal aí que você vai entender bem melhor isso aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.